será mesmo candidato? Isso já está certo? Já está certo. Eu, desde o início, falei que, como eu havia sido o segundo colocado nas eleições passadas, uma diferença muito pequena para o João Dória, e acho que as pessoas que votaram no Dória, de alguma forma, se arrependeram. Então, é meio natural que eu, tendo mais de 10 milhões de votos, pleitei voltar para a cadeira que eu já ocupei por pouco tempo, né? A questão nacional, com o PT, foi feita uma proposta de acordo que está lá na mão do Haddad, que é um acordo que eu entendi correto, ou seja, eu topo antecipar, como se fosse o primeiro turno, fazendo uma pesquisa de opinião, aonde nós levaríamos em conta o votar e o poderia votar. Quando esses dois componentes estão juntos, você percebe números muito próximos meus, meu com dele, né? Na pesquisa de hoje, por exemplo, deu 1% a diferença, muito apertada esse número, né? Já tem pesquisas com ele na frente, tem pesquisas comigo na frente, porque quando você faz votar, poderia votar, embute um pouco da rejeição, né? Prepara um pouco o segundo turno. E o presidente Lula topou, a Gleice também topou, mas parece que o diretório de São Paulo do PT ainda não analisou, ou pelo menos não está querendo analisar, né? E se não houver acordo, nós vamos às duas candidaturas até o final e vamos torcer para que a gente possa estar os dois. Se fosse um corte hoje, nós estaríamos os dois no segundo turno, aí é outra conversa, né, claro. Mas existe essa chance, desde que eles topem a pesquisa, né? Se eles não toparem a pesquisa, nós teremos duas candidaturas. Mas, assim, nesse acordo, só para a gente entender, nesse acordo, Haddad seria seu vice ou não? Como é que seria esse acordo? É isso que eu gostaria de entender. O acordo tem a ver com a escolha do Senado. Quer dizer, o que ganha disputa o governo e o que perde, se quiser, disputa o Senado. Ou não disputa nada também, né? Porque no caso do Haddad, enfim, ele é uma pessoa de relação próxima ao presidente Lula. Supõe-se que poderia estar no governo do Lula. Mas eu deduziria que ele disputaria o Senado, né? Estou supondo isso, caso ele perdesse essa prévia, como a gente chama aqui, né? Que, no fundo, as pesquisas não são a maneira mais correta de você fazer uma avaliação desse padrão, né? Mas, de alguma forma, o presidente Lula também não arbitrou como arbitrou em outros lugares, porque ele também acho que tem um pouco de dúvida, né? Quer dizer, quando estava em novembro, dezembro, havia uma posição de uma diferença bem grande dele em relação ao Bolsonaro. Essa posição aqui em São Paulo foi caindo, e nos números mais recentes, eles estão quase que empatados aí nas pesquisas. Então, na minha visão, quanto mais amplo ao centro for o candidato, mais chance tem de você ir buscar um eleitor que não é o eleitor típico, né? Aquela história de você não ficar pregando para quem já é convertido, né? A grande discussão hoje com quem é que vai tirar 2, 3 pontos do adversário. Eu diria que as eleições nacionais, elas, se tiver um segundo turno, elas ficarão por uma margem, ao final mesmo, ficará por uma margem menor que 1 milhão de votos. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo eu tive, na eleição retrasada, nessa que eu disputei eu contra o Dória, que era Bolsodória, e o Haddad disputou contra o Bolsonaro, eu tive 10 milhões e pouco, o Haddad teve 7 milhões e pouco. Nós estamos falando sobre esses 3 milhões de votos. Quem teria capacidade melhor de buscar esses votos e trazer um pedaço disso para o eleitor que votasse Lula, né? Então, essa é a dificuldade. É tão difícil de decidir que a gente brincou que é igual o Campeonato Baiano. Você tem que deixar o presidente do clube bater o pênalti, porque não é uma decisão simples. Pode ser que um erro aqui represente o erro do Brasil. Porque um erro em São Paulo de 10% equivale a 2 milhões de votos. 20% em São Paulo, 4 milhões de votos. Não dá para tirar 4 milhões de votos em outros estados. Então, é uma decisão muito difícil e tem a possibilidade de termos os dois juntos, o que também é interessante, porque mantemos dois padrões, né? Eu mais velho, ou pelo menos assim com aparência mais velha, né? Porque eu acho que o Fernando tem a minha idade, é muito próximo de mim, mas ele tem um pouco mais de jovem, mas eu tenho mais a experiência da vida pública, né, de 40 anos de vida pública, e penso que isso pode ser importante, especialmente em debates. O meu estilo de debate
é um estilo diferente dos outros 3 candidatos, eu diria.